Vamos então estudarmos as Escrituras neste momento, entendendo quem é a besta pelas Escrituras, aquilo que as Escrituras falam sobre a besta. Muita gente está dizendo aí muitas coisas que as Escrituras não dizem, e nós queremos então trazer aquilo que de fato as Escrituras dizem. A palavra besta ou bestas ocorre 20 vezes nas Escrituras. 20 vezes, sendo uma delas na Antiga Aliança. A besta nunca é identificada nas Escrituras como um homem. Essa ideia de que a besta seja um homem. O que você sabe, meu amigo, a respeito da besta? Eu vou trazer aqui um resumo breve do que as pessoas pensam sobre a besta ou quem é a besta. Então, o que as pessoas pensam? Muitos creem que a besta seja um homem que surgirá na história, exercerá o poder religioso e político a nível mundial, criando uma nova ordem mundial, uma única religião, moeda única, trazendo uma falsa paz. Esse homem enganará o povo judeu e, por fim, ele exigirá adoração a si próprio e criará um sinal de fidelidade a ele. Isso é o que as pessoas pensam. Pensam que a besta é um homem que vai exercer um poder a nível mundial ainda, criar uma nova ordem mundial. Eu repito, nenhum texto bíblico ensina que a besta seja um homem. Nenhum texto. Eu sei que você pode estar espantado, mas nós vamos provar isso. As Escrituras não falam de uma nova ordem mundial em nossos dias por meio da besta, não. Não encontramos profecias mostrando que a besta enganará o povo judeu. Faltam textos bíblicos falando da falsa paz que a besta vai criar. Faltam textos bíblicos. Faltam textos dizendo que um homem criará um sinal, um microchip de fidelidade, um sinal de fidelidade a ele, esse sinal seja um microchip. Faltam textos nesse sentido. Não existe nas Escrituras nada que aponte também o Papa como a besta. Muita gente fala, o Papa é a besta. Afirmo novamente, as Escrituras não apresentam a besta como um homem. Ela não apresenta. O número da besta é o número de um homem. Porém, a besta não é um homem. Ficou surpreso? Então, confira o que falei. Apocalipse 13, versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Eu disse, o número da besta é o número de um homem, porém a besta não é um homem. Outro fato, o sinal é da besta e não de um homem. O sinal é da besta e não de um homem. Apocalipse 13, 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A palavra sinal, o que é sinal? Tudo que representa ou faz lembrar uma coisa. O que é sinal? Tudo que representa ou faz lembrar uma coisa, ou um fato, ou um fenômeno, presente, ou passado, ou futuro. Tudo que representa ou faz lembrar uma coisa é tido como um sinal. Não esqueça, em nenhum lugar nas Escrituras encontramos a besta como um homem. Não podemos esquecer disso. Vou trazer os textos que apresentam as duas bestas no Apocalipse. Apocalipse 13, versículo 1 e 2. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Os seus pés como de urso, a boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Olha, uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, a besta era semelhante ao leopardo, os pés dela como os pés de urso, a boca como de leão. Dá para imaginar um homem no texto que eu li? Dá? Creio que está muito claro que a besta apresentada aqui não pode ser um homem, não. Eu digo, essa besta aqui é a besta que Daniel viu lá, no capítulo 7, o quarto animal. Vamos ler também o Apocalipse 13, versículo 11 e 12, que fala da segunda besta no Apocalipse. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. E esta segunda besta exerce todo o poder da primeira besta, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curado. Então João, nosso irmão João, ele fala assim, eu vi subir da terra, Apocalipse 13, versículo 11 e 12, outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, mas falava como um dragão. O chifre era semelhante de um cordeiro, mas a fala desta besta era como um dragão.
Besta é o quê? É um animal. Besta é animal. E animal em profecia é reino. Não se trata de homem aqui. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, uma lista de animais simbolizando os países. Nós temos o símbolo da Alemanha, é uma águia. A Argentina é uma sussuarana, né? Olha, a Austrália é um canguru. O Canadá é um castor. Os Estados Unidos, uma águia de cabeça branca. A Espanha é um touro. A França é representada por um galo. A Itália por um lobo. O Japão pelo fazão. O Uruguai é o quero-quero. Esse dado que eu peguei é da enciclopédia Wikipédia, enciclopédia livre. Então é comum a nação ser identificada por um animal. Mesmo diante então do que eu falei até o momento, você pode estar ainda com dúvida. Então vamos ver o significado da palavra besta no dicionário, para não deixar dúvida. Besta, no dicionário, é um substantivo feminino utilizado para nomear animais quadrúpedes, isso é, animais que andam em 4 patas e que pode ser utilizado para cavalgar. Infopédia, www.infopédia.pt, dicionários. Etimologicamente, o termo besta, o dicionário continua dizendo, surgiu a partir do latim bestia e significa literalmente fera ou animal. Infopédia, dicionários. Você viu? O que você sabe a respeito da besta e o que as escrituras ensinam? Viu que há muita diferença entre aquilo que você sabe e aquilo que as escrituras ensinam? Vou repetir o que as pessoas sabem a respeito da besta. Muitos acreditam que a besta seja um homem que irá se manifestar em nossos dias, prometendo paz, prosperidade ao mundo, e que por fim esse homem criará uma marca, um sinal, criará uma única religião no mundo, exigirá adoração a ele, ocupará o templo em Israel e enganará o povo judeu. É isso que o povo acredita e não é isso que a Bíblia ensina. O que muitos sabem a respeito da besta não é o que as escrituras ensinam. Um fato interessante é, na antiga aliança ocorre uma só vez o termo besta, porém o profeta Daniel nos apresenta 4 bestas. Ficou surpreso? Vamos ao que as escrituras ensinam então? Daniel 7, versículo 2 ao 7. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Depois disto eu continuei olhando, eis aqui o outro, semelhante a um leopardo, o terceiro animal, semelhante a um leopardo. E tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, continuei olhando nas visões da noite, eis o 4º animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava esse animal e fazia em pedaços e pisava os pés do que sobrevivava. E era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Daniel recebe de um anjo o entendimento a respeito dos 4 animais. Então nós temos aqui um primeiro animal, um leão, o segundo, o urso, o terceiro, um leopardo, e o 4º animal não é descrito como ele é, só fala o 4º animal terrível e espantoso, tinha dentes grandes de ferro, devorava, fazia em pedaços, pisava ao pé o que sobrava. Daniel fica querendo saber. Aí no capítulo 7 de Daniel, no versículo 16 ao 18, Daniel diz assim, cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre de eternidade a eternidade. 4 reis, 4 reinos que se levantarão da terra. Nós já lemos animal, o termo besta surgiu a partir do latim bestia, que significa literalmente fera ou animal. Lemos que os países são representados por animais. Mais uma vez eu afirmo, besta nas escrituras nunca faz referência a homem. Seria possível do mar surgir esses animais? Entenda pela escritura o que é mar. Mar em profecia são povos, multidões, nações e línguas. Então, Daniel fala assim, eu estava olhando, o grande mar foi agitado, os povos foram agitados, 4 ventos, ventos são guerras em profecia, agitava, e nessa agitação surgiu 4 reinos
4 reinos mundial. Apocalipse 13, então, versículo 1 e 2. Vamos ler? Eu pus-me sobre a areia do mar, no mesmo mar, e vi subir do mar uma besta, um reino, está vendo? Que tinha 7 cabeças. Essa besta tinha 7 cabeças, 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que via era semelhante ao leopardo, está vendo? Os pés como de urso, sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Você nota que Daniel fala e não dá característica dessa besta, diz que ela é terrível e espantosa. Mas João ele coloca a característica. Eu vi subir do mar uma besta. É a mesma besta que Daniel fala. Olha, a besta que via era semelhante ao leopardo. Lembra do leopardo? Lembra? Lembra? A boca como de leão, os pés como de urso, viu? E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. A besta apresentada no texto que eu acabo de ler, sem dúvida nenhuma, é o animal terrível e espantoso do qual o profeta Daniel fala. Acredito que ficou bem claro que besta não se trata de homem, sim, se trata de reino. Animais são reinos ou impérios que se levantariam. Esses animais são os reinos ou impérios que se levantariam para governar o mundo. Então nós temos aqui, o leão, que é Babilônia, o Império Babilônico. A Babilônia governou o mundo de 606 a.C. a 539 a.C. Depois, o Império Medo-Persa, que é representado pelo urso, governou de 538 a 331 a.C. Depois nós temos o leopardo, representado aqui, a Grécia pelo leopardo, que governou de 330 a.C. a 168 a.C. Depois nós temos um animal terrível e espantoso, que é o Império Romano, que governou de 167 a 475 depois de Cristo. 167 a.C. a 475 depois de Cristo, o Império Romano. Então nós temos 4 animais que são representados pelas 4 bestas de Daniel falando dela. Então nós podemos identificar não apenas uma besta, mas 4 bestas. 4 bestas. Existem detalhes importantíssimos nas Escrituras e na história que dão a nós a certeza que nós estamos falando a pura verdade a você. Cada um desses animais ou bestas descritos nas profecias trazem detalhes que nos ajudam a identificar cada uma delas na história política da terra. Então Daniel fala dessas 4 bestas. Já o nosso irmão João, ele fala, eu vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante. Ele vai falar da segunda besta aqui, mas nós vamos falar quem foi a primeira besta e quem é a segunda, amém? Vamos continuar estudando a palavra do nosso Deus. É interessante você ater ao que as Escrituras falam. Vamos ao texto de Apocalipse 13, que nos apresenta a besta que sobe do mar. Vamos lá? Apocalipse 13, versículo 1 ao 10. Eu pus-me sobre a areia do mar, vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal fora curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adorar o dragão que deu à besta o seu poder, e adorar a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi dada a essa besta uma boca para proferir grandes coisas e blasfema, e deu-lhe poder para agir por 42 meses. E a besta abriu a sua boca, que fala, em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. Foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Você lembrou do leão, do urso, do leopardo? O texto fala de uma besta, de um reino, porém são citados os outros animais. E não falou do animal terrível e espantoso. Por que não falou? Porque esta besta é o animal terrível e espantoso. Essa besta semelhante ao leopardo, com os pés de urso, boca de leão, é o animal terrível e espantoso. E é representado na história pelo Império Romano. O Império Romano, ele desenvolveu uma boca, está escrito aqui na profecia. E esta boca proferia arrogância e blasfêmia e perseguiria o povo de Deus. Nota que quem persegue é uma boca que fala arrogância, que fala blasfêmia, está vendo? Nosso irmão, o profeta Daniel, nos traz informações importantes. Daniel 7, versículos 7 e 8.
Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis o quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava os pés dos que sobejava. E era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Estando eu, Daniel ainda fala, a considerar os chifres, eis que entre eles, entre esses 10 chifres, subiu um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que nesse chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandes coisas. Você viu? Uma boca que falava grandes coisas. No capítulo 13, versículo 1 ao 10, fala de uma boca. E no capítulo 7 identifica quem tem a boca é o chifre pequeno, que está na cabeça do animal terrível e espantoso, que é o Império Romano. Daniel diz ainda no capítulo 7, versículo 19 ao 21, então eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava os pés que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, o do último que subiu, né, diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Você vê que é o chifre que faz guerra, concordando com o capítulo 13, versículo 1 ao 10, é um poder pequeno que começa a manifestar ali no meio do Império Romano e que vai crescendo, adquirindo força e consegue depois perseguir o povo de Deus. O texto que li não deixa dúvida de que em Apocalipse 13 está falando do animal terrível e espantoso, o Império Romano. E segundo o texto que lemos em Apocalipse 13, encontramos o dragão, o diabo, como quem deu poder à besta, o Império Romano. Eu sei que não é fácil, você vai ouvir isso, você depois tem a oportunidade de pedir a gravação para nós e vai ouvir com atenção. Daniel 7,25 diz assim que este chifre pequeno, essa ponta pequena, proferiria palavra contra o Altíssimo, destruiria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Segundo os textos de Apocalipse 13 e o texto de Daniel 7, quem persegue o povo de Deus é a ponta pequena que se desenvolve a partir do Império Romano. Uma ponta pequena que tem olhos e boca, e que no capítulo 13, versículos 1 ao 10, identifica ela como a boca do animal terrível e espantoso. Vamos ler o que a profecia fala do quarto animal e de seus chifres e da ponta pequena que surge no meio dos 10 chifres. Eu não vou trazer aqui detalhes dos 10 chifres, meu objetivo é trazer informações que te ajudem a identificar quem são as bestas apresentadas no Apocalipse. Daniel 7, versículo 19 ao 25. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros animais. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de bronze. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olho e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Um chifre pequeno vai crescendo, tornando mais robusto. E eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra os santos. E disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará a terra, pisará aos pés e farás em pedaço. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino levantarão 10 reis. Depois dele levantará outro rei, o qual será diferente dos primeiros. Quer dizer, esse rei é a ponta pequena. E abaterá esse rei, essa ponta pequena, 3 reis. Proferirá a palavra contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues os santos nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo. Percebeu? É a ponta pequena que se desenvolve a partir do Império Romano e que muda a lei de Deus e persegue o povo de Deus por um tempo determinado. Apocalipse 13, versículo 5 ao 7. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. Deu-lhe poder para agir por 42 meses e abriu sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. A primeira besta aqui é o Império Romano, que é representado em Daniel 7 pelo animal terrível e espantoso. Vamos recapitular então. Daniel tem uma visão de 4 animais ou bestas, né? O anjo revela a Daniel que são 4 impérios sucessivos. Um dos animais, né, essa besta, chama a atenção de Daniel a ponto dele não conseguir descrever esse animal. Este é apenas descrito como terrível e espantoso, de Daniel 7, versículo 19 ao 20.
Daniel 7, 24, quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantarão outro que será diferente do primeiro, abaterá 3 reis. Então Daniel olha os 10 chifres na cabeça do animal terrível espantoso e percebe que a ponta pequena entre os chifres, esta ponta tem olhos e boca, a ponta pequena cresce, derruba 3 das anteriores e assim torna-se mais forte do que as outras. Isso está no capítulo 7, versículo 19 ao 21. E depois, no capítulo 7, versículo 23 ao 25, o quarto animal será um quarto reino, os 10 chifres daquele mesmo reino surgirão 10 reis. Não há dúvida de que Roma se encaixa na profecia como o quarto animal, o quarto reino na terra, e que dela mesmo se desenvolveria um poder político e religioso que perseguiria o povo de Deus e mudaria a própria lei de Deus. Apocalipse 3, versículo 11 ao 12. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante aos chifres, semelhante ao cordeiro, mas falava como dragão. E esta besta, que é a segunda lá de Apocalipse, exerce todo o poder da primeira, exerce o poder do Império Romano, está vendo? E faz com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. A segunda besta, apresentada no Apocalipse, é o poder religioso político formado entre os 10 chifres do animal terrível e espantoso, apresentado aqui no Apocalipse como a primeira besta. O animal terrível e espantoso é apresentado no Apocalipse como a primeira. E a segunda é o poder que se desenvolve a partir dos chifres do Império Romano, ou da divisão do Império Romano. Então a segunda besta, apresentada no Apocalipse, é um poder religioso e político formado entre os 10 chifres do animal terrível e espantoso, que é o Império Romano, que é a primeira besta do Império Romano, né? Esse poder político e religioso, formado a partir de Roma, é apresentado no Apocalipse como a segunda besta. Apocalipse 17, versículo 1 ao 7. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra embebedaram com o vinho da sua prostituição, com o vinho da prostituição desta mulher. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta. Você vê aqui uma mulher representada numa igreja que monta na besta. E essa besta era de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha essa besta 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio da abominação das suas imundícias e da sua prostituição. E na testa dessa mulher estava escrito um nome mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Versículo 6 de Apocalipse 17. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Você vê que a besta do capítulo 7 de Daniel, o quarto animal, e a besta do capítulo 13, versículo 1, esta é a besta que a mulher está cavalgando sobre ela. A mulher está montada. Então nós entendemos que a primeira besta é Roma e que a segunda besta é um poder político e religioso que surgiria a partir de Roma. Isso a história confirma isso aqui. Se você quiser pegar um livro de história, confirmar isso aqui, você vai confirmar. Apocalipse 13, versículo 12. Essa segunda besta do capítulo 13 ali, do versículo 11 a seguir, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitem adore a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Quer saber mais a respeito desse assunto? Entre em contato conosco, nós poderemos compartilhar com você um pouco mais desse assunto. Vamos aos textos que mencionam sinal da besta. Talvez encontremos alguma afirmativa de que a besta seja um homem. Apocalipse 13, versículo 16. E faz que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas. Não tem nada aqui de microchip. E não falou também que a besta seja um homem. Isso já está acontecendo. Já está acontecendo. E não tem nada a ver com microchip. Já está acontecendo. Você viu que nós falamos de sinal? O que é sinal? Tudo que representa ou faz lembrar uma coisa. Não vai sair ninguém pondo sinal em ninguém. Ser assinalado é você manter doutrinas, ensinamentos que lembram o paganismo de Roma, que não foi só de Roma. Roma absorveu o paganismo de Babilônia, Roma absorveu o paganismo dos medos e persas, Roma absorveu
o paganismo da Grécia. Ela absorveu tudo isso, por isso que diz, prolongado a vida, o animal tem a aparência do leopardo, do urso, do leão, por isso. Apocalipse 14, 9, seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, lembra bem, adorar a besta e a sua imagem, então a besta, ela tem uma imagem hoje, e recebeu o sinal na sua mão, na sua testa ou na sua mão, receber o sinal na sua testa ou na sua mão. A imagem da besta é a segunda besta, a imagem da besta, a segunda besta parece a primeira, pois traz características da primeira. Apocalipse 14, 11, a fumaça dos seus tormentos sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que recebem o sinal do seu nome. Não podemos adorar a besta, nem a sua imagem. Apocalipse 16, versículo 2, e foi o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Tinha o sinal da besta. O que é sinal? Tudo que representa ou faz lembrar uma coisa, um fato, um fenômeno, presente, passado, futuro. Nesse sentido, devemos tomar muito cuidado com as crenças de origem pagãs. Então, a palavra sinal, o que é? Tudo que representa ou faz lembrar uma coisa. Sinal é um símbolo, aquilo que representa, é um atributo, o que é próprio ou peculiar de alguém, testemunho, uma prova, uma comprovação, uma característica, aquilo que caracteriza. Isso é sinal. Eu vejo os clientes muito preocupados hoje com o sinal da besta. Ah, o sinal da besta. Muitos dizem, eu morro, mas não aceito o sinal da besta. Eu quero repetir de novo, a palavra sinal. Tudo que representa ou faz lembrar uma coisa. Olha as doutrinas que lembram você do quê? Crença na imortalidade da alma, lembra você do quê? Não é do paganismo de Roma? Morada no céu, lembra você do quê? Não é do paganismo de Roma? Inferno de fogo para as almas, não lembra você do paganismo de Roma, da Grécia, da Babilônia? Canonização de santos, os santos estão no céu, lembra você do quê? Dos vários deuses do paganismo? Dia de todos os santos, lembra você do quê? Pega lá ver o que existia em Roma, tudo lembrando de Roma. Finados, mediação dos santos, mortos em favor dos vivos, vai lembrando você do quê? Uso de imagem, de escultura na adoração, domingo como dia do Senhor, Natal em 25 de dezembro, Trindade, batismo em nome da Trindade, lembra você do quê? Se você pesquisar, você vai descobrir a origem das doutrinas que eu mencionei. Quero repetir, sinal é tudo que representa ou faz lembrar uma coisa. Se você diz que morre, mas não aceita, tome cuidado, meu amigo, eu não estou aqui para ofender a sua fé, não estou. Que Deus te abençoe. Se você quiser ligar para mim, esse é o meu WhatsApp, 9999-17385. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós estaremos orando em nome de Jesus. Querido Deus, eterno e soberano Pai, te dou graças por tudo, por mais um programa. Rogo nesse momento pelos pedidos de oração, estenda suas mãos sobre cada vida, sobre cada pessoa, Pai. Dê graça a cada um, Senhor, porque nós precisamos da sua misericórdia. Repreenda o espírito da enfermidade, abençoa aqueles que estão hospitalizados, como o caso desta criança que sofreu queimaduras. Dê a ela, Senhor Deus eterno, paz, ó Deus querido, repreenda a dor, tira toda a dor, todo o mal, em nome de Jesus, ó Pai. Tira as sequelas, as cicatrizes, em nome do Senhor. Ó grande Deus, nós pedimos por cada pedido de oração. Rogamos também que o Espírito do Senhor possa adentrar no coração de cada pessoa, para que possam compreender a tua vontade e o querer do Senhor. Te damos graças, ó Deus. Sabemos que muitas vezes as palavras são duras, mas não são nossas. Sabemos, ó Deus eterno, que o inimigo tenta enganar os homens e mulheres, mas aqueles que creem no Senhor não serão, ó Deus, que lhe enganado. Te dou graças por mais um programa, te agradeço por tudo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. E oramos, venha o teu reino, para que na terra seja feita a tua vontade, como ele é feito nos céus. Te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, minha amiga, a paz seja contigo, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim nós encerramos mais um programa em nome do Senhor Jesus. Amém? Paz seja contigo, até o próximo programa, se assim Deus nos abençoar.